Fala galera do Sanarflix, beleza? Hoje a gente vai continuar aqui nossa conversa sobre anatomia e fisiologia ocular básica. Hoje falando sobre estruturas acessórias ao nosso olho, tais como a órbita, os músculos extraoculares, as pálpebras e o aparelho lacrimal. Vamos começar falando sobre a órbita. Ramon, mas afinal, o que vem a ser a órbita? A órbita é uma cavidade em forma de pirâmide formada pela junção de 7 ossos. O osso frontal, o maxilar, lacrimal, palatino, zigomático, esfenoide e etimoide, certo? A inervação da órbita se dá pelo nervo trigêmeo, como tudo no olho, né? Mais propriamente o ramo oftálmico e o maxilar. Sua nutrição é feita pela artéria oftálmica e maxilar, e a drenagem pelas veias oftálmicas e infraorbital, ok? A órbita, ela tem vários forames, e esses forames dão passagem a importantes estruturas. Quais são os forames principais? O forame chamado de fissura orbital superior, que dá passagem a diversos vasos e nervos, e o canal óptico, que dá passagem, obviamente, ao nervo óptico e à artéria oftálmica. Ali, vocês podem ver nessa área amarelo, esse círculo menor representado pelo canal óptico e logo ao seu lado a fissura orbital superior. Além do globo ocular, gente, podemos ver que dentro da órbita existem vasos, nervos, gordura, músculos, diversos componentes. E esses diversos componentes, eles podem inflamar, desenvolver tumorações, levando à proptose, esse olho anteriorizado, como vocês estão vendo. Essa inflamação dentro da órbita tem várias etiologias. Pode ser causada por tumores, como é o caso desse menino. No entanto, grava aí, a causa mais prevalente de proptose é a doença de Graves. Lembrou da doença de Graves? Aquela doença autoimune relacionada com um hipertireoidismo, a causa mais comum de proptose. Essa inflamação dentro da órbita pode causar diversos sinais e sintomas, né? A proptose ou exoftalmo que a gente viu, diplopia, que é essa visão dupla, dor, certo? E o mais importante, acabamos de ver que através desses forames passam o nervo óptico, a artéria oftálmica e outros vasos importantes para a visão. Então essa compressão contínua pode levar até mesmo à perda da visão por isquemia e atrofia dessas estruturas. Novamente aqui essa imagem de pirâmide da nossa órbita, certo? E dentro da órbita, movimentando o nosso olho, possuímos 6 músculos extraoculares. Quais são eles? Né? São 4 retos, reto lateral, medial, inferior e superior, e 2 oblíquos, oblíquo superior e o oblíquo inferior. Todos os músculos têm sua inserção no anel de Zinn, como vocês viram na figura anterior. O oblíquo inferior é o único com a inserção diferente, na parte anterior da órbita. E qual a ação desses músculos? Qual o movimento mais importante? Qual o movimento primário deles? O reto superior eleva, o reto inferior abaixa, o reto lateral faz a chamada abdução. O que é a abdução? Quando o polo anterior do olho vira-se para o lado temporal. E o reto medial faz a adução, que é quando o polo anterior do olho vira-se para o lado medial. Já os oblíquos fazem um movimento de torção dos olhos. Observe a imagem aqui, né? E o reto medial, gente, é o que tem inserção mais próximo à córnea. Qual a importância disso? Lembram do pterígio? Pterígio que a gente viu na aula anterior, que é aquela degeneração da conjuntiva, né, que vai invadindo a córnea. E a gente tem que tomar muito cuidado durante a cirurgia de pterígio, porque inadvertidamente o oftalmologista pode lesar esse reto medial, ok? Então podemos ver aqui acima uma criança com estrabismo, né? Quando o olho está assim, como nesse caso virado para dentro, chamamos de esotropia, com S, ou estrabismo convergente. Tu já és um estudante de medicina, essas palavras vesgo, isso aí não cabem mais, certo? Então, olho virado para dentro, estrabismo convergente. Olho virado para fora, chamamos de exotropia com X, ou estrabismo divergente. E são nesses músculos, gente,
recuando ou ressecando, que nós mexemos na força deles. Assim que é feita a cirurgia de correção de estrabismo, como aqui nessa figura abaixo. E qual a inervação desses músculos, né? Pergunta muito frequente de prova. Quase todos são inervados pelo terceiro, o oculomotor. Entretanto, como tudo na medicina, há duas exceções. O oblíquo superior é inervado pelo troclear, o quarto par, e o reto lateral é inervado pelo abducente, o sexto par. Então, qual é a inervação do reto superior? Oculomotor. Do reto inferior, oculomotor também. Quais são as duas exceções? É o reto lateral, que é inervado pelo abducente, e o oblíquo superior, que é inervado pelo troclear. Tranquilo? Então, aqui um exemplo. Uma pessoa que após sofrer um acidente, né, teve um trauma crânioencefálico, ele apresenta diplopia só quando olha para o lado esquerdo. O que aconteceu aí? Bom, na primeira foto, o paciente está fazendo o que chamamos de dextroversão, né? Ele faz a dextroversão normalmente, que é esse olhar para a direita, certo? Agora, quando solicitamos ao paciente fazer a levoversão, o que é a levoversão? É quando nós olhamos para a esquerda. Entretanto, né, nós podemos ver que o olho esquerdo não consegue abduzir, não consegue olhar para o lado, certo? Ele fica parado. Ó, o olho direito, normal, mas agora o olho esquerdo, parado. O que aconteceu aí? Podemos ver uma clara falta de abdução do olho esquerdo. E qual é o músculo que faz a abdução? É o reto lateral, inervado pelo abducente. Então, o que aconteceu nesse caso? O paciente teve uma paralisia ou uma paresia de abdução do olho esquerdo por lesão do sexto nervo, certo? Por lesão do abducente, ok? Vamos seguindo aqui. Agora passando para as pálpebras, né? O que são as pálpebras, né? Que são essas pregas móveis de tecido, não é? Que apresentam a pele mais fina da superfície corporal, né? Uma pele que é desprovida totalmente de gordura. E qual é a função dessas pálpebras? Elas, obviamente, fazem a proteção ocular, certo? E elas ajudam na distribuição da lágrima, certo? Elas ajudam a distribuir e ajudam também a lágrima a ser drenada. As pálpebras são divididas em duas partes, né? A lamela anterior, que contém o quê? A pele, o músculo orbicular e os cílios, e a lamela posterior, que contém o tarso e a conjuntiva. Gente, em relação às pálpebras, uma patologia muito comum no pronto atendimento é a celulite, que é essa infecção de derme subcutâneo, geralmente causada por estáfilo, né? Existem dois tipos de celulite, a celulite pré-septal e a celulite orbital. É muito importante a distinção entre a celulite pré-septal e orbital. Vocês estão vendo essa pequena linha branca, né? Essa linha se chama septo, que separa o músculo do conteúdo orbitário, certo? Esse é o septo que separa o conteúdo de dentro para o de fora da órbita. Pensa, se a infecção ultrapassa esse septo, ela vai estar dentro da órbita, será uma celulite orbitária, certo? Isso aí, a órbita que contém todas aquelas estruturas que acabamos de ver, vasos, nervos e que tem a conexão com o nosso cérebro. Então essa infecção pode de repente gerar até uma meningite, né? O paciente que tem uma celulite orbitária, uma celulite que se alastra para dentro da órbita, é um paciente que precisa ser internado. Agora, se notamos que essa celulite é uma celulite pré-septal, aí já podemos ficar tranquilo, né, e manejar esse paciente com antibiótico, mas não é necessária a internação, ok? Uma dica para tu diferenciares a celulite pré-septal da celulite orbitária é pedir para o paciente movimentar os olhos, né? Se o paciente está movimentando o olho, aparentemente é pré-septal, não tem essa inflamação dentro da órbita prejudicando o movimento
dos músculos extraoculares. Tranquilo? Vamos ver aqui alguns músculos que compõem as pálpebras. O primeiro que é o músculo orbicular. Ele é inervado pelo sétimo nervo, é o nervo facial, certo? Qual é a função desse músculo? É fechar as pálpebras. O segundo músculo, e também muito importante, é o músculo elevador palpebral. Ele é inervado também pelo óculo motor, certo? E ele tem a função, obviamente, de elevar a pálpebra superior. E, por fim, o tarsal superior, que é mais conhecido como músculo de Miller, ele tem a sua inervação por fibras simpáticas. Ele tem a função também de elevar a pálpebra, mas é uma pequena elevação, em torno somente de 1 milímetro. Olhem que bonita essa imagem dos músculos da face. Prestem bem atenção no músculo orbicular, inervado pelo nervo facial ao redor dos olhos, né? Já aqui a imagem do músculo elevador da pálpebra com seu tendão, que eleva a pálpebra superior. Muitos de vocês já devem ter escutado falar dessa síndrome, a síndrome de Horner. Importante questão na clínica médica. É uma lesão, por algum motivo, da via simpática. Os principais exemplos são tumor de Pancoast, que é aquele tumor que acomete o ápice pulmonar, traumatismo cirúrgico de estruturas cervicais, dissecção da carótida interna e outros processos neoplásicos. Isso ocasiona os achados da síndrome. Quais são eles? Miose, pois lembrando da primeira aula, as fibras simpáticas, elas inervam o músculo dilatador da íris, certo? Se não tem essa ação do simpático, a pupila vai ficar assim, um pouco mais fechada, em miose, certo? O paciente vai ter o que mais? Ele vai ter ptose. O que é uma ptose, Ramon? É essa diminuição da distância do reflexo pupilar e a margem palpebral. Mas aqui, gente, aqui é uma ptose pequena. Por que é uma ptose pequena? Porque quem está acometido é o músculo de Miller, que eleva somente um pouquinho a pálpebra, em torno de 1 milímetro. Os outros sinais são a anidrose, que nem sempre está presente, e o enoftalmo, que também não é um enoftalmo verdadeiro. A miose faz o olho parecer um pouco mais para dentro. É um pseudo-enoftalmo. Ok? Outra alteração que eu gostaria que tu lembrasse é a paralisia facial periférica. A paralisia facial, gente, ela acomete, obviamente, o nervo facial. Bom, se acomete o nervo facial, acomete o nosso músculo orbicular e o paciente não consegue fechar o olho adequadamente, certo? Nós, oftalmologistas, se preocupamos muito com quem não consegue fechar o olho. Quem não fecha o olho não pisca, não renova sua lágrima, perde essa importante proteção, podendo gerar diversas cicatrizes na córnea. Então fica um lembrete aqui, não só para paralisia facial, mas aquele teu paciente da UTI, por exemplo, que não consegue fechar o olho, lembra de conferir se ele fecha o olho ao dormir, porque às vezes o paciente sai da UTI, sai de um quadro mais grave, mas cheio de cicatrizes na córnea, impedindo assim uma boa visão. As pálpebras também contêm muitas glândulas. Quais são as principais? A glândula de Zeiss e a de Meibômios, que produzem secreções sebáceas, e a glândula de Moll, que produz secreções sudoríparas, ok? Importantes para a formação da nossa lágrima. Galera, quando a glândula de Zeiss ou a glândula de Meibômios inflama, causa o que a gente chama de ordelo, né? O famoso tersol, que é essa bolinha na borda da pálpebra. Caso essa inflamação não seja resolvida, é muito comum acontecer o calásio, que é o granuloma remanescente. Já não há mais sinal inflamatório, mas fica aquela bolinha na pálpebra necessitando excisão cirúrgica. Importante também mencionar nosso sistema lacrimal, né? Parte da nossa lágrima é produzida pela glândula lacrimal principal, né? E esse movimento de piscar auxilia a lágrima a se dirigir aos pontos lacrimais. O nosso normal é piscar em torno de
15 vezes por minuto, né? Então, a lágrima, após entrar pelos pontos lacrimais, né, tanto o superior quanto o inferior, vai ser drenado pelo canalículo, 50% canalículo superior, 50% canalículo inferior, vai passar pelo saco lacrimal, ducto nasolacrimal e vai terminar no meato nasal inferior do nariz. Por isso essa conexão aí, olho-nariz, ok? Essa inflamação das vias lacrimais baixa chamamos de dacriocistite. A principal causa dela é a estenose idiopática do ducto, do saco lacrimal, né? Esse distúrbio acomete mais mulheres após 40 anos. E só mais uma inflamação que eu vou te mencionar aqui, para teres conhecimento, é a dacrioadenite. Lembrando que a glândula lacrimal é temporal superior, certo? Por isso que a pálpebra fica com essa configuração parecendo um S. Ok? Galera, anatomia ocular é um assunto muito extenso. Tentei dar uma passada no básico para teres uma noção aqui sobre o olho e suas principais estruturas. Então vamos fazer uma pequena revisão. Vamos começar pela órbita, que é essa cavidade em forma de pirâmide formada por 7 ossos, certo? A órbita contém o globo ocular e contém também diversas estruturas, incluindo os músculos extraoculares. Quais são os músculos extraoculares? São os 4 retos, certo? Reto medial, lateral, superior e inferior, e os 2 oblíquos. Oblíquo inferior e oblíquo superior, certo? Todos são inervados pelo óculo motor. Quais são as 2 exceções? Oblíquo superior, certo? E o reto lateral. Seguindo, as pálpebras, que são essas pregas móveis que possuem a pele mais fina do corpo. Lembra dos músculos que estão ali, do orbicular, que é inervado pelo nervo facial, do elevador da pálpebra, que é inervado pelo óculo motor, e do músculo de Miller, inervado pelas fibras simpáticas, certo? Lembrando também das nossas glândulas palpebrais, né? Principalmente das sebáceas, da glândula de Meibomius, da glândula de Zeiss, que se inflamam vão levar ao famoso ordel, certo? E o aparelho lacrimal também, não te esquece, que compreende a produção e a drenagem da lágrima, certo? Com exemplo de algumas inflamações, temos a dacriocistite e a dacrioadenite. Galera, a mensagem que eu queria passar era essa. Aqui tem alguma bibliografia, caso vocês queiram se aprofundar mais no assunto. Obrigado pela atenção e até uma próxima.